por sua trajetória em rota a sudoeste, desde a Cordilheira dos Andes, passando pelo território que era habitado pelos índios minuanos, o vento foi assim batizado. Mas se investigarmos, ainda que tenuemente, essa nação indígena, veremos tratar-se de povo aguerrido, afeito às lides com o gado vacum. Dominavam o uso do laço e das bolhadeiras e formado por hábeis cavaleiros tanto para a guerra como para o trabalho. Essa bravura está retratada na canção. Parece haver o índio se transformado em vento. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar conosco no nosso programa de hoje. E agora sem paradeiro, na vastidão desolada, só rastros do que foi res, sóis do que foi asa. Serán los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad, florecerán como las margaritas. Tá aí, o compositor, pesquisador e músico Vinícius Brum e o grupo Sicures. E aquele texto com o qual a gente deu a de casa é do Vinícius, num trabalho dele, analisando a canção gaúcha, uma canção específica, e faz aquela provocação interessante de vento que vira índio e índio que vira vento. Querem ver uma outra coisa bonita? Diz assim: a noite é cancha suprema dos que se avistam com a morte. Avança seus contrafortes num passo de soberana. A noite, velha cigana, sempre agourando má sorte. Porque no luto da noite, todos os gatos são pardos. Puxa, todos os gatos são pardos? Pode ser. Mas aqui nós vamos conversar com alguém que tem uma pelagem muito definida, muito clara. Se alguma vez alguém tem a impressão na música do Rio Grande do Sul que tem muito isso de gatos pardos, de muitas semelhanças, de poucos matizes e poucas individualidades, aqui está a quebra total dessa impressão, porque esse cara tem uma forma de cantar, de compor e um conceito sobre o que é desta região e o que deve ser, enfim, transformado em arte, que é muito dele. Eu vou ter o prazer, e vocês vão ter comigo, de conversar aqui com o Vinícius Brum. Obrigado por ter vindo. É um prazer estar te visitando aqui e poder charlar um pouco dessa forma tão peculiar da gente, né? Eu acho que o que nos forma enquanto povo, enquanto comunidade cultural, digamos assim, é justamente essa. Está faltando um fogo aqui. Pois é, a gente tem sempre o fogo como uma presença simbólica. A qualquer hora nós vamos fazer um fogo mesmo. E não tem essa de que está calor e tal, porque fogo se faz sempre. Aquele Ó de Casa trazia o Vinícius acadêmico, né? O Vinícius, enfim, pesquisador, o cara que lida com as letras, com a literatura. E nós estamos aqui com o Vinícius, que é o mesmo, evidentemente, com o Vinícius, cantor, melodista, também letrista, intérprete original, como eu vinha dizendo. Como é que esses caras convivem? Como é que é a harmonia, a facilidade dessa dupla de Vinícius de que eu acabei de falar? Tem um terceiro depois que a gente pode falar, mas enfim, o primeiro evidentemente é esse que vocês vão conhecer aqui, ou mais uma vez eu tenho o prazer de estar cantando para esse povo todo que acompanha o teu programa, Demétrio. O segundo, ele é meio consequência do primeiro, e eles brigaram muito, brigaram muito. Tá vendo? Então eu estava desconfiado. Eles brigaram muito. Eu sou um leitor contumaz desde muito cedo, desde muito jovem, ainda lá pela adolescência, adquiri esse hábito da leitura, e depois que comecei a viver com a música e conviver com as músicas, e principalmente participar dos festivais nativistas ali no início da década de 80, eu comecei a procurar, a literatura sempre me deu esta, digamos assim, essa inquietação de observar as coisas como elas
E aí foram se passando os anos, enfim, eu fui construindo uma carreira como autor e como intérprete, como integrante do Tambo do Bando, enfim. E aquela questão da literatura que me acompanhava, sempre me acompanhava, chegou um momento que eu digo, mas eu tenho que sistematizar isso, tudo que eu vi, tudo isso que eu fiz, enfim. Porque eu prestava muita atenção também noutras carreiras, noutras manifestações, noutras formas de que como o público se comportava em relação a determinada polêmica, ou diálogo, ou discussão, enfim, reflexão. E aí fui estudar tardiamente, e aí o pesquisador, esse cara interessado, que era só um mero observador lá no começo, acaba querendo tomar o espaço do artista, mas no fim das contas o artista ganhou. Aí que estava a briga. Pois é, com briga ou sem briga, né? Quando eu penso no nome do teu trabalho acadêmico, da tua dissertação, escutando a letra, esse é, na verdade, a segunda parte do nome, né? O nome é A Canção Regional Gaúcha, mas o que me fez parar a orelha foi escutando a letra e lendo a melodia. Como é que é isso? Como é que se dá isso? É fácil isso? Como é que funciona? Eu não sei se é fácil, eu acho que é uma proposta apenas. Um título que fosse apenas A Canção Regional Gaúcha me parece um pouco de presunção, assim, de pretensão, de ter uma ideia acabada sobre uma coisa que está em movimento, enfim. Então, por isso, talvez o subtítulo e talvez o gerúndio do subtítulo, para indicar que isso é um continuar, as coisas vão continuar existindo e a gente vai ter que continuar prestando atenção nisso. Por isso, e aí eu faço uma pequena inversão, né? Porque normalmente a gente lê o texto e escuta a música, né? Eu inverto isso propositadamente, ainda que se possa ler música do ponto de vista técnico, né? De ler a partitura aonde está escrita a música. Mas como eu falo de canção popular, e a canção popular ela é muito mais espontânea, digamos assim, eu inverto essas duas formas verbais para então coloco escutando a letra e lendo a melodia, no sentido de que texto e melodia acabam sendo também a mesma coisa depois que se juntam, né? Então, por isso que dá para escutar a letra. Tu sabes que no primeiro Cantos do Sul da Terra na TVE, quando a gente esteve conversando com o Vitor Ramil, eu comentei com ele que ele era um cara do texto, que ele era um cara que gostava de escrever, que sabia escrever, que era direcionado para isso desde muito jovem. E que, no entanto, ele abraçava letristas, entre aspas, poetas, enfim. Outros caras não só usavam o texto dele, como faziam uma canção excelente a partir do texto de outras pessoas. Se tu suportares o suspense para a resposta, e o pessoal em casa também, eu gostaria que tu falasse disso depois, porque tu também é um cara da escrita, tu não é aquele leitor que só devorador de livros, bibliófilo, não, tu é um cara da escrita, da composição também. Por que eu disse pendurar e ficar no suspense? Porque eu gostaria que tu mostrasses algo de alguma coisa que tu fizeste com um destes grandes. Eu vou para a primeira, então, que eu fiz. Eu conheci o Aparício da Silva Rilo em meados dos anos 80. Eu já estava em Porto Alegre e um dia, numa manhã da Cidade Baixa lá, eu recebi os versos dessa canção que acabei musicando meio que de chofre, assim, e como não tinha ficado do meu agrado, pedi uma quarteada para o meu amigo Beto Bolo, do Tambo do Bando, e aí escrevemos juntos com o Rilo, então, essa canção que chama Um Mate por Ti. Na bomba do mate ficaram teus lábios e um gosto maduro de mel de mirim. E se não matei depois que partiste, é que ando triste, perdido de ti. A bomba é uma bomba
cansadas, e a cuia morena seu ninho vazio. E agora que foste, chegou o inverno, e as águas do mate tiritam de frio. Às vezes meus lábios recordam os beijos que a bomba trazia de ti para mim. E o mate de ontem me lembra que tudo que é doce a princípio se amarga no fim. Por outras me indago se não vale a pena trocar um capricho por um chimarrão. Tomar mais um mate por ti que levaste meus restos de doce na palma da mão. Às vezes meus lábios recordam os beijos que a bomba trazia de ti para mim. E o mate de ontem me lembra que tudo que é doce a princípio se amarga no fim. Por outras me indago se não vale a pena trocar um capricho por um chimarrão. Tomar mais um mate por ti que levaste meus restos de doce na palma da mão. Tomar mais um mate por ti que levaste meus restos de doce na palma da mão. Como eu digo com alguma frequência no rádio, acho que aqui eu não disse ainda. Vocês não precisam se interessar em absoluto pelo meu gosto pessoal. Eu digo essas coisas porque eu gosto de dizer, mas não tem outra versão mais bonita desse tema, e tem muitas. Muita gente gosta de cantar essa música de bonita que ela é, mas é um canto e uma interpretação muito particular. Lembra o Milton Nascimento? Certas canções que canto, mais ou menos isso, cabe então dentro de mim, que perguntar carece como não fui eu que fiz. A fantasia é que o Aparício, se fosse melodista, ia querer fazer essa melodia. A fantasia é essa, a impressão que dá é essa dessa parceria. E o Vinícius, que gosta de escrever, que se dedicou muito às letras, à literatura, como é que é o encontro do Vinícius com esses outros escritores, né, para produzir coisas como essa, sintetizar isso aí, como a gente acabou de ouvir? Eu acho que isso nasce da paixão pela canção, de encontrar uma forma de cantar aquele texto que a gente lê e diz, opa, aqui está algo que eu queria dizer, né? E como já está escrito, e essa tua menção a essa canção do Tunai, né? Tunai e Sérgio Natureza, gravada pelo Milton Nascimento, é muito interessante, porque a gente às vezes se identifica de forma tão visceral com um determinado texto, mas como ele já está escrito, só te sobra a possibilidade de cantar, né? Então talvez essa seja a minha primeira aproximação, e ela é quase que impulsiva, assim, né? E também eu tive a sorte de orbitar, ou de chegar muito menino ainda, num grupo
de grandes autores, de grandes escritores e grandes poetas, e que também tinham esta, digamos assim, sentiam esse prazer, para além de escrever, de ouvir aqueles versos de forma cantada, né? Eu, quando agradeci o Rilo pessoalmente por ter confiado em mim, eu tinha 20 e poucos anos, com um texto tão contundente que eu considero esse texto do Mate por Ti, e eu achei que ele ia simplesmente um poeta consagrado, que já era lá na década de 80, já vencedor das Califórnias e com livros editados e tudo. Ele ia simplesmente receber aquele elogio e com a naturalidade de quem já sabe que está consagrado. E ele me diz o contrário, ele me surpreende dizendo assim, não, eu é que te agradeço, porque eu gostaria sempre de ver esses versos cantados dessa forma. Que interessante, foi bem essa ideia que eu tive, ele gostaria que fosse essa melodia. É preciso uma boa dose de generosidade e também uma falta de ciúme com relação à sua poesia, né? A gente está falando com o Vinícius e na cabeça de muita gente vem com toda a naturalidade, com toda a justiça, essa proposta estética libertária, já antiga por sorte, do Tambo do Bando, né? Eu queria que tu falasse brevemente sobre essa experiência do tambo, inclusive para a gente poder, em seguida, falar desse teu trabalho mais recente, que tem uma pegada muito, muito particular também. Mas como é que era isso? O que era o tambo? O que é o tambo? Olha, os integrantes do tambo, de alguma forma, se conhecem em Santa Maria, né? No final da década de 70, virada para a década de 80. Todos, em algum momento, passamos por lá. No meados dos anos 80, estávamos todos em Porto Alegre. E aí, por conta desses acasos maravilhosos que a vida tem de proporcionar, a gente se encontrou, começou a tocar, enfim, e capitaneados intelectualmente pela verve artística, estética, poética, política, enfim, do Luiz Sérgio Metz, que para nós era o Sérgio Jacaré, que nos deixou muito precocemente, lá em 1996, com apenas 44 anos. A partir disso, dessa ideia de fazer uma canção que fosse, de alguma forma, localizada, ou localizável, né? Olha, esses são artistas que vêm do Sul, né? Como diz o Borges, em um determinado poema, que eu não vou me lembrar agora, e vou fazer uma tradução absolutamente espontânea aqui, tu deve saber o poema de cor, que ele diz que fica com ele esse gozo triste que o inclina de forma vã ao sul, a uma certa porta, a uma certa esquina. Eu acho que foi isso que nos... Espetacular. Eu acho que o sul, como retratar, cantar esse sul que a gente tinha como referência, como aspiração, como lugar onde se vivia, enfim. E sempre isso, eu acho que o importante, talvez, do tambo, ainda que o gaúcho, esse ser antropológico que habita o Sul, ele esteja sempre presente, de alguma forma, na canção do tambo, mas sempre interessou, me parece, nos interessou muito mais o Sul do que o gaúcho. Quando tu falas nessa centralidade do Jaca, eu acho que não estou forçando a barra com essa palavra, não é uma liderança nem um protagonismo, cada um ali tem uma centralidade por um aspecto, mas a centralidade do Jaca é a do cara que diz, precisamos construir a hermenêutica do Sul, né? Nada menos do que isso, né? Do tambo, da experiência da carreira, da estética do tambo, para este trabalho aqui, Por que os ponchos são negros? É o Vinícius Brum agora com o texto do Roberto Ferreira. Vou mostrar para o pessoal aqui. Que história é essa aqui? Agora, em 2018, me caiu na mão um livro do Roberto, chamado Por que os ponchos são negros? E eu levei em umas férias lá para Formigueiro, lá para onde eu me recolho quando tem que parar um pouco para esperar a alma. Quando a gente anda muito depressa e tem que parar para esperar a alma, eu fui para lá parar um pouco para que a alma voltasse
a respirar junto Até comigo. porque lá pro formigueiro ela sempre vai. Sim, não, a Ela alma nunca te deixa não, sozinho. A alma, às vezes, insiste em ficar lá quando eu tenho que vir embora. Ela diz assim, então tu vai, eu vou ficar te esperando aqui. Mas, enfim. Começo a ler o livro e tal, e me deparo com, lá pelas tantas, com um poema escrito pelo protagonista do livro, que é esse poema dos versos que tu iniciaste aqui, anunciaste no início da nossa prosa. Eu achei que tinha uma sonoridade ali que poderia ser cantada. E logo procurei, através principalmente do Mauro Ferreira, retomar o contato com o Roberto, que eu, sei lá, fazia talvez 40 anos, 30 pelo menos, que eu não tinha notícia dele e nem ele tinha notícia minha. Encontrei o Roberto, falamos por telefone, enfim e tal, e a minha, por uma questão de respeito, por, sei lá, eu primeiro pedi licença para ele, para musicar aqueles versos. O que ele aceitou de pronto, nem pensava mais em trabalhar com canção e tal. Tenho escrito poemas e tenho escrito narrativas em prosa, que é o que tem me ocupado mais. Mas, ele disse, é um prazer voltar a esse mundo aí, que bom que tu pode musicar, sim. Digo, então eu vou te mandar, porque eu vou te mandar o texto, a música gravada no celular mesmo, para que tu escutes, assim, tenha uma ideia do que... porque eu já gravei, eu já musiquei antes de... Aí foi aquela brincadeira e tal, que eu não precisava ter pedido autorização, enfim. Tá. A partir disso, musicado, então, esse texto, que chama-se Porque os Ponchos, que acaba virando Porque os Ponchos São Negros nesse novo álbum, aí começamos a conversar e a miudar os encontros, enfim, e entre uma taça de vinho e tal, resolvemos fazer um outro par de canções que dessem conta desta paisagem, que ela é um pouco humana, mas que ela é um pouco a paisagem nossa aqui do Sul. Essa coisa do frio, da noite, da cerração, da sombra, dessas e tudo que fica difuso na natureza a partir desse cinzento da primeira tela, né? E aí acabamos escrevendo todas as canções. Eu fui, no final lá de 2020, ainda na pandemia, quando deu uma arrefecida no final do ano, eu fui para o estúdio, gravei e tal, e está aí o álbum. Um belíssimo trabalho, e esses elementos de paisagem e gente que tu está falando são os elementos que têm que estar presentes na construção da hermenêutica do Sul, né? O que tu nos mostraria deste trabalho? Deve ser difícil pensar algo específico, mas algo que tu goste. Por conta dessa paisagem, uma canção que chama Inverno. O frio fizera espesso o pelo dos cavalos e arrefecer a alegria dessas aves. Quando as primeiras naves de neblina e sonho trouxeram pros fogões as legiões dos homens, pairava sobre a água o sonho azul do gelo. O dia simulava um velho espelho de turva superfície e de silêncio. E o tempo já hibernava sobre o tempo. Foi quando percebi que não estavas e que mudara tudo a tua falta. A terra, o vento, o fogo, a água. Em tudo estava o que já não havia.
a luz, a sombra, a paz, a melodia e essa alegria já desesperada. Foi nesse tempo que sonhei a esmo. Foi nesse tempo que vivi fugindo no caos indecifrável dos caminhos. Já nem encontro os rastros de mim mesmo naquele inverno de silêncio e vidro. Ainda hoje sigo te perdendo naquele inverno de silêncio e vidro. Ainda hoje sigo te perdendo. Essência e cuidado, né? Vamos aproveitar essa metáfora da pelagem. A gente escuta nesse trabalho esse pelo grosso do animal crioulo na intempérie, mas escuta também o pelo fino do animal amilhado, tapado, escovado e cuidado. Que lindo trabalho. Vinícius Brum, muito obrigado. Eu que agradeço, esse espaço é maravilhoso, acompanho sempre que posso, quando estou em casa. Acho que a tua condução é uma condução que remonta os melhores momentos do nosso eterno Glênio Fagundes. Eu acho que essa casa está de parabéns, mais uma vez, por retomar um espaço tão importante para a formação de público, para essa diversidade maravilhosa de canções e de ritmos e de manifestações estéticas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, eu agradeço muito. Graças. Se eu tivesse de chapéu, eu tinha tirado quando fizesse a menção ao Glênio. A gente conta contigo, com vocês para isso, e com vocês também. Vamos para aquele nosso intervalo de costume e a gente já retorna. A gente retorna com aquele nosso momento de todos os domingos, momento de cevar a palavra. No la flauta del Dios, alegre avena del bosque griego, en que trinar solía, es flauta cual paloma en agonía, la que en las noches de los Andes suena. Cuán profundo lamento el de la quena en medio de la puna fría, desenvuelve su larga melodía, más penetrante cuanto más serena, desgranando las perlas de su lloro, a veces hunde el musical lamento en el hueco de un cántaro sonoro, y entonces finge en la nocturna calma, soplo del alma convertida en viento, soplo del viento convertido en alma. Canta el ave con su trino sano, fluye el agua subterránea, sube en su aire tibio a las montañas, lentamente se va escureciendo.
Canta el río con su voz nocturna, se oye su canto en el aire, mientras sueña la pradera. En silencio cruzan los cometas por el cielo azul celeste. En silencio cruzan por tu sol, luego sin querer el cielo los olvida. Sin embargo vuelven a callar, dando un grito a la vida, mientras van cayendo al mar. Canta el ave con su trino sano, fluye el agua subterránea, sube en su aire tibio a las montañas, lentamente se va escureciendo. Canta el río con su voz nocturna, se oye su canto en el aire, mientras sueña la pradera. Y en silencio cruzan los cometas por el cielo azul celeste. En silencio cruzan por tu sol, luego sin querer el cielo los olvida. Sin embargo vuelven a callar, dando un grito a la vida, mientras van cayendo al mar. Que maravilha! Será que estava certo José Santos Chocano, o tremendo poeta peruano, quando nos falava aquilo do vento, da alma, da quena desse instrumento, entre tantos instrumentos andinos? Por isso a gente achou que melhor do que tentar explicar o poema de José Santos Chocano seria escutar essa música andina feita por quem há tantos anos representa este estilo de música aqui no Rio Grande do Sul, já há muitos anos, já vamos ver quantos por enquanto. Vamos agradecer, abraçar a presença do Grupo Sicures, porque sim, é a presença do Grupo Sicures, representado pelo Héctor, pelo Ivan Alvarado. Que prazer ter vocês aqui. Muchas gracias, es un placer de estar aquí. Es un placer. Um estar aquí prazer. con usted. Sem dúvida. Um grande prazer, né? E quando eu digo que vocês estão aqui há muito tempo, eu disse, poxa, estão dizendo que a gente já não é de cozinhar na primeira fervura. Não é isso que eu estou dizendo. É que eu me lembro dos Sicures aparecendo, chegando. Isso é coisa ainda dos anos 70, se eu não estou enganado. Me contem um pouquinho dessa história aí. Bueno, nosotros llegamos aquí en Brasil, mis padres nos trajeron, ¿no? Nuestros padres, en 77, final del 77. Y nosotros ya tocamos alguna cosa allá en Chile. Pertenecíamos a un grupo de colegio, esas cosas. Y aquí nos hicimos una brincadera una vez aquí en una iglesia de Pompeya. Para los latinos estaban haciendo un evento. Y juntamos una turma y preparamos un show, digamos. Eso fue por ahí por 81, 82. En 83 preparamos su primer show así, digamos, como conjunto para tocar no primeiro musicanto. E aí a gente foi indo, mudando, saía um, entrava outro, porque o nosso mercado era muito pequeno, e é ainda.
Mas aí pelo ano 83, 84, que estavam saindo muitos discos de música latino-americana aqui pela Copacabana, não me lembro bem quais eram os selos. Então a gente pensou que podia ter um nicho cultural para a nossa música. Aí nós seguramos um tempo o conjunto. E até agora estamos por aí. Pois é, e quando tu fala nisso que entraram pessoas, saíram pessoas, eu tenho essa lembrança de formações diferentes, né? Mas para a gente começar meio retroativamente, assim, como é a formação do Sicures hoje? Bom, hoje nós temos, digamos, 4 pessoas. São 2 flautistas, tá? Tem um amigo peruano e um percussionista. Tá? E nós 2, claro, é a base, somos nós 2. Vocês, irmãos, nascidos onde? Nós nascemos em Santiago do Chile, mas nos criamos na cidade de Valdívia, que fica a 900 quilômetros ao sul do Chile. Pois é, isso é uma coisa interessante para a gente, porque, é claro, puxa, a música tem essas facilidades, né? Ela canta como canta el ave, né? Não está tão presa a essas circunstâncias. Mas, quando a gente pensa em vocês no sul, vendo que é o forte de vocês, o gosto de vocês é a música andina, né? Fica essa questão. Vocês já lidavam com música andina desde de pequenos, então? Não, é o seguinte, que nós começamos a tocar mais ou menos aí pelos 73, digamos assim, como para expressar-se. E nessa época tinha todo aquele movimento da nova canção chilena e se procurava muito novos instrumentos que a gente não conhecia no sul, ou tinham só instrumentos de turista. Porque esse foi o movimento que começou Violeta Parra. Mas nossos grandes ídolos, assim, nossos maestros, são Quilapayún, Inti-Illimani, Yapo, que são conjuntos de música andina. Eu fico pensando que data terrível que tu me desse, começar em 73 no Chile, com essas referências, quando estava vendo aquele golpe extremamente violento. A gente, né? Era piá ainda, né? Então, a gente não sentia tanto assim, não sentia tanto isso. Já tocavam, já cantavam também, né? Sim. Pois é. Talvez as pessoas que estão nos assistindo não tenham tão claro essa ideia de que diferença pode haver entre uma região e outra, mas é claro, é a música nacional, né? É que de uma maneira geral o Chile ao sul tem algo que a gente poderia associar mais facilmente a um universo gaúcho, daquilo que eles chamam los guasos, né? Uma palavra que pode ser até parente de gaúcho e de gaúcho. E na música andina, no norte, para cima, digamos assim, daquele país tão vertical, né? A sonoridade é mais essa que a gente mais ouviu andina. Agora, né? Esse som que a gente ouviu agora. E mais para o extremo sul, digamos ao sul de Puerto Montt, digamos, a Patagônia chilena já tem muita influência da música argentina, né? Se faz muito chamamé, essas coisas assim, já é outro ambiente. Não passa muita coisa por ali. Claro, hoje as coisas passam muito mais rápido e mais fácil também, né? Mas quando tu falas naquele ambiente, muitas vezes a gente aqui no Cantos, e no rádio mais ainda, mais vezes, porque faz mais tempo, a gente comentou sobre aquele início dos anos 80 que era tão americanista mesmo, né? Começou a aparecer um monte de cantores dos países vizinhos, começaram os discos que tu lembrasse, Bandeirantes, programa de rádio referente a americanismo. Vocês acabaram se encaixando um pouco nessa Sim, a gente se encaixou nisso aí porque isso também era aquela procura de, como se diz, não é só liberdade, é a liberdade de expressão, né? De a expansão que não somos só um país, só o Chile, só o Peru, nem a Argentina, então são todos países que devem trabalhar juntos. E uma coisa que se luta há muito tempo. E nessa época todos os compositores mais ou menos estavam nessa mesma linha, buscavam mais a junção dos países, não a separação deles. Então, essa é a coisa que amarra. Tinha uma coisa do americanismo ser uma bandeira dentro da reação das pessoas para ter uma vida melhor, os países mais justos sobre todos os aspectos aqui. Eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Estamos falando de 40 anos, não é pouca coisa, né? Qual era a dificuldade? Como era chegar e cantar e tocar música andina naquela Porto Alegre, naquele Rio Grande do Sul de 83, 82? Bom, isso aí é uma coisa curiosa, porque a gente entrava só porque tocava um pouquinho violão, tinha uma flauta, uma quena.
Tocamos más música, así tocamos Volver a los 17 y nos corrían los bolichos. Eles tinham medo, gente, graças à vida, eles nos corriam. Aí a gente ia tocar depois para fora dos bairros ali, mas Que beleza. era complicado aquele início. A gente onde mais tocava era na Penha ali do 35, que nas sextas-feiras tinha um evento sempre aí na rádio, não me lembro a rádio. Acho que era Bandeirante também, que tinha o Vilmar Romera, e com ele sempre nos contratava fim de semana ali. A gente começou por ali mesmo, junto com o Borghetti e outros carinhas mais. E andaram por Peria, por todos aqueles ambientes daquela época, Peria, mas de uma João de maneira Barro. muito forte, como aconteceu com o Martim, como aconteceu com o Talo, de uma maneira muito forte no mundo universitário também, né? Também. A gurizada da universidade estava com a orelha parada para essa coisa. Sim, nessa época estava muito aberto. Bom, a juventude sempre está aberta a muitas coisas, não é só. Mas naquela época era meio, como tu diz, para o americanismo, essas coisas, na igualdade social. E tinha uma coisa, né, Hector, em uma certa medida até hoje tem. As pessoas pensam em música andina e a gente se dá conta que é uma música de rua no mundo inteiro, né? Tu vais em uma capital, numa cidade grande do mundo e tem um grupo andino, boliviano, peruano, chileno, enfim, mesclado, fazendo música andina. Vocês tiveram esse trabalho de rua? Vocês tocaram com gente que fosse também desse circuito? O que vocês acham disso aí? Nós estivemos tocando bom tempo na Andradas. Eu estive tocando praticamente 2 anos. E foi onde montamos o grupo para gravar o nosso segundo LP, o nosso segundo CD, no caso. E porque era tanto tocar, não, tem que deixar algum registro. Um registro dessas músicas todas aí. E ficou tal. Me esqueci de trazer os discos. Não, e também na Redenção a gente fazia os domingos de manhã, aí a gente levava até 7 pessoas para tocar. Era um lugar muito bom os domingos. E rendia bastante no domingo. Agora não rende muito, por isso não estamos lá. Pois é, eu me lembro disso. Tchê. Tu vê, eu comecei profissionalmente pela Cidade Baixa, pelas adjacências, um pouquinho depois disso, em 85. Né? Então eu me lembro muito bem. Eu super interessado nas coisas, vou usar o termo que mais se usava na época, nas coisas castelhanas, né? Que esse é um genérico que cabe tudo ali. E eu me lembro de muitos outros caras. Ninguém tão constante quanto os Sicures, sem dúvida nenhuma. Mas me lembro, e falava com vocês outro dia, sobre Yahuarmalco, bolivianos, e também sobre outros, que vocês vão lembrar melhor que eu. Circulou bastante gente uma época, ou ao longo de todo esse tempo, que fazia um pouco desse som, né? E vieram muitos bolivianos, eu me lembro também, que passaram por aqui, faziam São Paulo, viajavam e iam embora. O Yahuarmalco, que tu disse, era aqui da URGS. Aqui também existia Era um grupo de médicos bolivianos. Aqui também existia o grupo Satipac, Los Satipac, Satipac também. Estão poderia- aposentados aí, mas andam por aí. Eles são argentinos, né? Vocês, graças aos céus e a los dioses, foram bem teimosos e foram os mais constantes desses grupos Dizem todos. que Né? músicos tem montes, mas persistentes e teimosos são poucos. Acredito que sim. O que vocês mostrariam? Primeiro, Eu gostaria de mostrar uma música do norte de Chile que se chama Bailando en Isluga, que é um lugarejo no deserto, em pleno deserto. Aí para mostrar a... vou pedir para Eu alguém queria- trazer um balde d'água para molhar o chão, porque bailar no deserto levanta uma polvadeira impressionante. Não, mas quando chove, coisas terríveis. Não, queria salientar um pouco sobre os instrumentos. Seria bom falar sobre os instrumentos? Sensacional. Acho Tá. que tá todo Eu mundo gostaria de curioso. mostrar aqui para vocês aqui. Isso aqui se chama Antara ou Sicus. Tá aí? Antara ou Sicus. Aqui tem do meu lado também tem alguns instrumentos chamados zampoña, que os espanhóis colocaram o nome de zampoña, mas não deixa de ser Sicus, né? São bambus paralelos. São todos bambus paralelos. Também temos a quena, que foi aquela música que começamos no início, que tem vários tipos, onde tem uma mais graves, que seriam em várias afinações, seria uma quena afinada em sol, outra afinada em fá,
E essa outra tem que é- digitar melhor. Porque agora com o microfone fica difícil. Então temos em Sol, Fá, Dó e Ré, que seriam os As quenachos. mais usadas. Tenho também um instrumento equatoriano que se chama ocarina, que é feito um instrumento feito de cerâmica. Equatoriano, instrumento equatoriano. Ocarina. Andino, E também andino, tenho né? outro, aqui se chama rondador. Esse é tão lindo. Um instrumento equatoriano também, se chama rondador. A gente que andava pedindo emprestado e se fosse necessário até roubando, depois se devolvia os discos do Inti Gimani que eram tão raros, a gente conheceu o rondador ali. Que som eles tocam doce, que muito. coisa maravilhosa esse som. E também eu gostaria aqui de mostrar um instrumento também que se chama o charango, né? O charango é um instrumento de 10 cordas, que a afinação seria Mi, Lá, Mi, Dó, Sol. Bom, um detalhe que a gente faz 40 anos que explica e ninguém se lembra. Sicuris, a pessoa que toca os sicos é um sicuri. Então, por isso, o grupo é sicuris. É um plural. E muitas vezes as pessoas pensam que sicuri é o instrumento, como a samponia, como essa flauta de pan, né? Ah, o cara toca sicuris, e não, sicuris é o tocador. Mas também tem algumas flautinhas especiais, eles chamam de sicuri. Eu vou fazer uma pequena propaganda da nossa Bem loja, que é feitinha, onde nós fabricamos os instrumentos de sopro, de bambu, charango, cavaquinhos fabricamos também. A Galeria do Rosário, Marechal Floriano Peixoto, 38, sala 506, Casa do Violão. Ou seja que, além dos músicos que vocês estão ouvindo e que não estão conhecendo agora, eu tenho certeza que todo mundo já conhece os sicuris, são luthieres e são luthieres da maior seriedade. Depois, agora nós estamos com vontade de ouvir música. Depois eu vou perguntar como é que esse instrumento que ele vai tocar agora é tão afinado. Porque a gente diz, isso é rústico, é umas taquarinhas, não sei o quê. Dá raiva na gente que é músico a afinação desse negócio. E também te perguntar se tu encontra taquara aqui, como tu encontra as cainhas de lá para fazer esses instrumentos, que não deve ser igualzinha. Mas eu não vou incomodar, eu quero ouvir música. Vamos lá. Vamos com taquara aí, então.
Que lindo. É ou não é? Uma tremenda de uma afinação. Mas isso é só um detalhe de mania de músico. Eu estou pensando no seguinte, nos outros caras assistindo o programa, porque aqui a gente fez um excerto, uma representação do Sicures, dizer, puxa, perdemos o emprego, porque esse duo soa muito bem, né? Esse duo está soando... Eu não sei se vocês apresentam alguma vez um trabalho com essa formação, ou se nós que produzimos aqui, eu vou sair me gabando. Vai? Eu inventei um Sicures cortado aqui que ficou espetacular. Não, a gente faz entre dois algumas coisas, porque, como sabe, o salário não está muito alto, a gente tem que diminuir os músicos e dobrar, como a gente fala, tocar 2 instrumentos cada um. Mas isso são exceções, às vezes, quando a gente faz algum trabalho em restaurantes, coisas assim, mas se é palco, já a gente já convida mais gente, fica mais bonito e mais completo também, porque a gente usa duas flautas, ficam bem bonitas, quena, faz primeira e segunda sanfonha, 2 sanfonhas. As quenas, às vezes, com afinação diferente também. E com percussão? Levamos percussão e baixo. Pois é, tem um tempo que vocês trabalhavam na percussão com o D. Santana, né? Muito tempo. D. Santana deve estar nos ouvindo. Eu espero que esteja, né, Dê? Senão já sabem que no YouTube depois a gente tem a oportunidade de assistir. Não precisa ser às 7 da manhã, às 6h30 da tarde do domingo, mas, enfim, o D deve ser nosso ouvinte assíduo. Se não falta oportunidade, trazemos junto, não tem problema nenhum. O D também trabalhamos com Heleno Rodrigues muito tempo. Olha só. E os outros não são tão conhecidos. Temos um amigo agora que de vez em quando quebra galho conosco, que é o Konrado Maleski. É um polaco aqui de Cruz Alta. Mas tem essa coisa doida da música andina ter esse atrativo, né? Ela engancha a gente mundo afora. Pensa naquele namorado, aquela paixão da Violeta Parra. O cara era suíço, né? E tocava só instrumentos andinos. Outros dias a gente falava sobre mexicanos. Ela ensinou ele a tocar quena. Olha que loucura isso. Aí sim foi para a Bolívia e depois não voltou mais. Bom, e aí complicou, né? Também toda a história amorosa que tem e de desilusão que tem em cima disso, que a gente sabe muito bem. Espetacular, eu acho que o pessoal gostaria que a gente tivesse esse Sicures aqui durante muito mais tempo, fazer um especial hoje, mas outra hora a gente faz com essa formação maior, com outras possibilidades aí. Por enquanto, por hoje... Uma tremenda de uma alegria. Muito obrigado, Hector. Muito obrigado, Ivan. Obrigado a vocês. O que vocês quiserem dizer aí antes do nosso encerramento? Não, é que tu deixou assim no ar o material usado nos instrumentos. Exato, é verdade. Toti, explica, por favor. Não, aqui a gente só consegue essas canhas bolivianas ou peruanas com viajantes. A gente encomenda, trazem de São Paulo, que lá circula mais do que aqui. E a gente aqui tem um trabalho de montá-las e fazer afinação, como tu disse, que temos que ajustar, porque cada uma sopra diferente e tu tem que afinar para o teu sopro. Sim. Aí, senão, se eu soprar isso ali, não vai se escutar tão afinado como está aí, porque meu sopro é diferente. E o que são taquaras daqui, por uma questão de espécie, por uma questão de umidade, tudo isso não dá tão certo. Não, aqui tem um gomo muito curto só para fazer as coisas e tem muita madeira, então para quena serve muito. Mas para samponha, essas coisas assim, ele ficaria muito pesado. Vai bem. Tá aí, eu tenho certeza de que todo mundo gostaria de ter um especial de domingo inteiro com os Sicures. Os caras têm repertório para isso e sobrando. Com essa formação, com outras formações, vamos ver, em outro momento vamos trazer todo mundo, vamos fazer mais apresentações dos Sicures por aqui. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado, muchas gracias por el convite teu e da TVE. Estaremos disponíveis quando nos precisarem para divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Bueno, Demetrio, muchas gracias por la invitación y espero que les agrade nossa música. Eu estou certo que sim, foi muito bonito. E nós, vocês sabem, não importa se os nossos olhos são negros, se os nossos olhos são azuis, são verdes ou como sejam, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.
Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar. Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar. Lo vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Ojos negros traicioneros,